deputado Nicolas Ferreira, inclusive, acredita que a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro possa melhorar. Vou ler aqui para vocês, vai aparecer na tela daqui a pouquinho. Ele falou o seguinte: Moraes acaba de transferir Bolsonaro para Papudinha. Aparentemente, parece ser um espaço melhor, sem barulho e com atendimento médico 24 horas. Vou apurar com a família se essas condições de fato são melhores. Mas a pergunta ainda continua: por que não enviá-lo para casa? Enfim, tudo isso por um crime que ele nunca cometeu e deveria estar livre. Quem também se manifestou foi o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Ele escreveu um tweet bem longo, tweet da rede social X. Ele traz vários aspectos. Vou ler aqui um pedacinho, para vocês do que foi dito pelo Carlos Bolsonaro em relação a essa transferência. Ele falou: transferência de Jair Bolsonaro para a chamada Papudinha. Alexandre de Moraes, suas qualidades como ser humano não merecem ser enumeradas diante de tamanha maldade praticada contra o último presidente do Brasil, que jamais descumpriu uma linha da Constituição, e também contra os presos do 8 de janeiro. Aliados do PT já praticaram atos muito mais graves e nada lhes aconteceu. Ainda assim, condenar Jair Bolsonaro representa o maior dos absurdos. Ou seja, aí já em um tom diferente, o Carlos Bolsonaro demonstra que não ficou feliz com essa transferência. Ele continua aí falando sobre os crimes aos quais o pai foi condenado, e mais abaixo ele traz as principais doenças e comorbidades documentadas por Jair Bolsonaro, que esse é um aspecto, a gente já tratou isso aqui na nossa live, que é uma reclamação constante da família. É sobre o fato da saúde frágil de Bolsonaro. Ela é documentada, todo mundo sabe, só que é reforçada diariamente aí pelos filhos, quando eles vão dar entrevista, quando eles reclamavam sobre a situação do pai lá na superintendência da PF. Então ele fala o seguinte: doenças e condições clínicas, refluxo gastroesofágico com esofagite, hipertensão essencial primária, doença aterosclerótica de coração, oclusão e estenose de carótidas, apneia do sono, falta de ferro no sono, labirintite agravada, carcinoma de células escamosas e condições adicionais relevantes, soluços incoercíveis com refluxos constantes, episódios frequentes de vômito, necessidade de uso de medicação de ação do sistema nervoso central para controle do quadro. Diante dos fatos expostos, o que se descreve não é apenas a condenação de um ex-presidente da República, mas um cenário que, aos olhos de muitos, revela fragilização de garantias jurídicas fundamentais, aplicação seletiva do rigor penal e desprezo às condições humanas e de saúde do condenado. Então você vê aí que, diferentemente do tom usado por Nicolas Ferreira, Carlos Bolsonaro demonstra insatisfação com essa decisão do ex-presidente, ou do ministro Alexandre de Moraes, em relação ao pai dele.